é diferente. Eu poderia dizer que não, porque realmente é os mesmos 3 pontos, mas envolve muita coisa, envolve uma rivalidade de anos, envolve uma cidade, um estado, é um clássico nacional, de um peso muito grande, que envolve 2 torcidas muito grandes, né? E nós, representando o Atlético, temos uma responsabilidade muito grande. Não vou dizer que se trabalha mais ou menos, porque a gente sempre trata o próximo jogo como o jogo mais importante, mas eu penso que é o clima, né? O clima, a atmosfera, a responsabilidade com o nosso torcedor. Então, é um jogo diferente, são dias diferentes, tu percebe as pessoas mais concentradas, nós como comissão, os atletas, o staff do clube, né? Então, assim, é uma responsabilidade muito grande, mas que a gente está preparado e a gente espera, né, conquistar uma grande vitória que vai ser importante para a nossa sequência da competição. Bom dia, Lacerda. Você falou de questão de diferença. Você chegou aqui no Atlético num momento bem conturbado ali, uma equipe oscilando bastante na Série B, e hoje chega para um clássico num momento completamente diferente. 6 jogos sem derrota, 3 vitórias seguidas. Isso tem alguma diferença na preparação, pensando também numa semana mais curta pré-clássico? Não, sim. O futebol ele é muito momentâneo, né? A gente que já vem mais... Eu fui ex-atleta, né? Então, assim, já estou bastante calejado desse ambiente e do que é o futebol, e eu gosto, né? Uma coisa que eu nunca vou conseguir viver sem, essa pressão, essa questão de cobrança, e a gente não dá nem tempo às vezes, de perceber que o momento tá bom, sabe? Porque muda muito rápido. Às vezes, como tu falou, eu cheguei aqui, a situação não estava tão boa, mas comigo também teve momentos que a situação não estava tão boa. Agora que a gente, né, vem de uma sequência positiva nos últimos jogos, a sequência de vitórias, a subida na tabela, né, começando a colocar o Atlético, não é o devido lugar do Atlético ainda, mas, né, já está um recorte melhor. E assim, um clássico mexe com muita coisa, é um jogo diferente. Tudo que vem acontecendo dentro da competição muitas vezes não entra em campo. Se um time está bem, o outro está mal, se um é líder, o outro é o último colocado. O clássico ele é diferente, envolve muita coisa, mas eu vejo que a gente está muito preparado. A gente espera manter essa fase que a gente vem construindo, esse momento que a gente vem construindo, porque não foi da noite para o dia, como eu disse, né? Depois da minha chegada, a gente ainda continuou não estando na melhor performance. A gente, primeiro, segundo, terceiro jogo, teve o começo do retorno e a gente ainda não estava no melhor momento, e agora a gente consegue, né, um encaixe de time. Hoje o torcedor já olha, eu não consegui repetir a escalação ainda, isso me incomoda, e já teve situações que eu não escalei porque eu precisei mudar devido à estratégia para o jogo, mas também suspensão, a gente ainda continua com muito jogador pendurado. Então, assim, isso me incomoda, o torcedor pode ter certeza disso, de eu não dar uma sequência para a equipe, mas o que me deixa mais confortável é que a gente tem uma base de time, né? Uma base de time que todo mundo sabe qual é, e agora os ajustes finais que a gente teve hoje, que a gente teve ontem, né? Descansar os atletas, se preparar bem, porque amanhã vai ser um grande jogo. Ô, Lacerda, eu gostaria de citar 3 jogadores aqui com os quais você trabalha. O Romão, que estava sendo recuperado, assim, retornou ao time com o Fábio, você deu continuidade, né, ao trabalho, hoje é capitão, uma peça importante. O Yuri, que até então não era utilizado constantemente, treinava, mas não era titular. E você também passou a colocar o Tarson, que era um jogador que estava cotado para ser liberado aqui. Acho que se aparecesse alguém para levá-lo, ele seria liberado. E passou também a ser o cara dos cruzamentos, né? Você preparou bem o Thaleson. O resgate de jogadores é o papel do treinador. E por que o treinador muitas vezes perde jogador e não se propõe a fazer isso? E qual o peso desses jogadores do clássico? Assim, não sei se a palavra certa, né, Jânio, é resgate, né? Eu não considero de verdade que eu resgatei esses atletas, né? Eu faço o meu trabalho. Eu disse assim, a gente comentou isso na última coletiva, eu tenho por característica minha não soltar a mão de ninguém, né? Então, assim, a gente está aqui, quem quiser participar, quem quiser estar dentro do processo, vai estar dentro do processo. E eu não vejo nenhum atleta, e eu poderia citar outros atletas que não estão tendo oportunidades, mas que a gente demanda muita atenção com eles, porque pode ser que
faltando 3 rodadas, eles sejam importantes para uma reta final de competição. Como eu falo de fase, até mesmo que os atletas mudam muito rápido, né? Um cara que hoje está jogando, amanhã não está. O Yuri é um menino ainda... Menino não. Menino porque já faz coisa, né? Já é gente grande, né? Já tem contrato profissional, recebe muito bem para isso. É um atleta que, na minha opinião, teve uma crescente muito grande. Acho que até foi o Jânio, talvez... É Jânio, né? Talvez tu foi o primeiro repórter aqui que perguntou sobre o Yuri, não tenho certeza, mas eu me lembro que várias vezes tu perguntou sobre a utilização da categoria de base, e eu fui bem claro, não é o Lacerda que vai escalar o Yuri. Quem ia se escalar era o Yuri, com a melhora no dia a dia, e ele teve essa melhora. Em relação ao Romão, cara, eu sou suspeito para falar, porque é um atleta que antes de vir para o Atlético, eu já gostava do perfil dele como jogador, né? E conhecendo ele como jogador, como atleta, como homem, é um jogador de muito caráter, um líder do nosso grupo, até por isso ele se tornou o capitão. O Romão, ele usa a braçadeira, mas não é o único líder, né? Tem vários líderes aqui, mas é ele que usa, então acho que o Atlético está bem representado. O Thalisson, eu entendo, às vezes, a própria cobrança da imprensa ou da torcida. De repente, o Thalisson não deve ter feito alguma apresentação boa antes da minha chegada. Comigo, ele entrou num jogo em casa que a gente perdeu para a Ferroviária. Ele não foi bem, mas faz parte. Mas é um atleta que sempre se dedicou, comprometido no dia a dia. Ganhou a sua oportunidade, foi bem, entrou no último jogo de novo. Pôde contribuir com a assistência para o gol. E a gente está sempre aqui disposto a tentar melhorar os atletas. Bom dia, Lacerda. Bom dia. Estamos ao vivo na Bandeirantes agora, na nossa área. Queria que você pudesse falar o que mais foi de proveitoso durante essa semana. Já falou que foi uma semana diferente, né? O clássico ele é diferente. E o que você mais focou? Quais foram os problemas que você conseguiu corrigir melhor? E como que você vê a equipe chegando para amanhã? O nível de preparação está no 100%? Sim. Infelizmente eu não tenho o Martínez suspenso, mas eu não sou de lamentar a ausência. A gente tem que enaltecer quem vai entrar no lugar dele. Semana muito proveitosa, curta. A gente teve praticamente 2 treinamentos muito importantes para o jogo, que foi o treinamento de ontem pela manhã, onde a gente conseguiu abranger muita coisa, muito em cima do que eu vou ter do lado do rival, né? Porque é um adversário duro, um dos adversários mais difíceis da competição. E por que eu digo que é um dos adversários mais difíceis? A começar pelo treinador, né? Já falei sobre ele, o Mancini, não preciso repetir aqui, que na minha opinião é um dos principais, se não o melhor, um dos melhores treinadores da Série B, que para mim o Mancini é uma referência pelos grandes trabalhos que ele faz, e ele sabe disso, do que eu penso dele. Pelo Goiás está na 2ª colocação, né? É um time que está na vice-liderança, é um time que teve o campeonato inteiro dentro do G4, e também as individualidades. O Goiás tem umas individualidades muito interessantes, jogadores de alto nível, muitos jogadores com rodagem em Série A, né, um elenco qualificado. Então o treinamento de ontem, principalmente, foi muito pensando no nosso adversário. A gente conseguiu trabalhar situações que a gente quer explorar e também situações que a gente sabe que o Goiás vai tentar explorar. Então o treinamento de ontem foi muito importante, o treinamento de hoje importante, porque é muito bom quando o treinador tem opções no elenco, né? Às vezes a gente reclama de ter problema e às vezes parece que a gente quer esse problema. Então, assim, o momento do Atlético, o momento individual de cada atleta, eles estão me trazendo problema. Qual o problema? Problema de sono, que eu não estou conseguindo dormir à noite. Porque são opções boas, opções de variações. Hoje nós treinamos 2 situações aqui que a gente pode utilizar no clássico amanhã, mais a formação que a gente trabalhou ontem também. A gente já tem ideia clara de qual time vai jogar amanhã. Os atletas sabem, né? A gente já sabe quem são os 11 que vão iniciar, não tem mistério entre nós aqui. A gente não vai divulgar qual é o time, porque eu também não vou ter acesso à escalação do Mancini. Mas assim, semana proveitosa, a gente chega num momento bom, mas assim, quando começa o jogo, essa sequência que o Atlético teve de 3 vitórias, sequência de 5 jogos sem perder. 6 jogos sem perder, fica de lado. Fica de lado porque é um clássico, casa cheia, nós temos uma responsabilidade muito grande, o rival também tem uma responsabilidade muito grande, mas a gente quer fazer um grande jogo, a gente quer trazer mais uma vitória para o Atlético, o nosso torcedor merece, né, pelo que nos ajudou na última partida, a gente quer presentear o nosso torcedor com uma vitória no clássico.
Lacerda, bom dia. Você falou que ainda não teve a oportunidade de repetir a escalação, né? Repetir o time. E agora você vai ter o desfalque do Martínez, né? Por suspensão. Isso vai fazer... Eu queria que você falasse primeiro o peso desse desfalque, se isso vai fazer você mudar alguma coisa no esquema tático ou não. E você falou de tirar proveito de algumas coisas do adversário. A gente percebe que o Goiás, quando joga na Serrinha, nos últimos jogos, pela pressão, quando não faz o gol, quando a equipe não consegue encaixar, tem aquela pressão da torcida, a torcida começa a vaiar, pressionar o clube. É algo que você pretende explorar, essa questão da torcida estar pressionando o time? Queria que você falasse também da questão do Martínez. Do Martínez, eu gostaria de contar com o atleta, mas eu falo, não vou lamentar. Talvez o atleta que entre no lugar dele não tenha a mesma característica tática, mas eu gostaria de não mudar a nossa formatação ofensiva, né? Claro que não é a mesma característica, porque cada um tem a sua, mas nós vamos estar muito bem servidos, né? Eu não gosto de lamentar. Sobre o adversário, eu vou me privar de não falar qual a estratégia, porque eu sei que o Mancini também não vai falar. A gente sabe de tudo que tu falou, a tua leitura é muito boa. Isso que tu falou acontece com todos os times. Vamos dar um exemplo do nosso jogo contra o Avaí. Contra o Avaí, a gente estava fazendo um jogo muito bom, a gente acabou levando um gol ali inesperado, um gol que praticamente é difícil de acontecer, e o nosso torcedor começou ali, né, dar uma reclamada, e a gente tem que ter um mental muito forte. E o que tu disse, que às vezes o Goiás dentro de casa, se o torcedor pega no pé ou não, mas, cara, hoje em dia o atleta profissional ele tem um mental muito forte, né? Ele hoje mudou muito, né? Os atletas não pensam só na hora do treino, na hora do jogo. A parte mental ela conta muito, e só jogador experiente do outro lado, né? Claro que nós, como adversário, vamos jogar fora de casa, a gente tem que usar isso que tu falou, né? Como que a gente pode fazer isso? Fazendo um grande jogo, nós tendo o controle da partida, que não é fácil, porque o adversário dentro de casa ele se impõe, é um rival forte, é um time de qualidade, é um time que pressiona muito bem a bola. Eu acho que vai ser um jogo muito igual, muito parelho, duas equipes em momentos bons na competição. Não estou aqui não é eu que tenho que avaliar como está o Goiás, eu avalio a minha equipe. Quem tem que avaliar o Goiás são vocês e o pessoal do Goiás. Eu tenho que falar do Atlético. Eu quero tentar levar a melhor versão do Atlético para dentro de campo. Lacerda, Marcos Girei do Placar Esportivo. Eu queria saber de você a respeito desse jogo, né, que é um jogo de 6 pontos. Quando você chegou aqui, a meta passada era alcançar os 45, já está muito próximo, mas com o seu trabalho, o Atlético alcançou essa possibilidade de chegar nesses próximos 3 jogos, são 3 jogos de 6 pontos. Não só o Goiás, que é o mais importante que é agora, mas tem a dupla Atletiba. Qual a importância e como você vê a realização do seu trabalho de colocar o Atlético nessa condição, de chegar nessa sequência difícil, vivo no sonho de conquistar o acesso? Bom, é bom e respalda o que a gente pensa, né, sobre o Atlético e sobre o grupo que a gente tinha, que o Atlético tem. Claro que depois da minha chegada tiveram também as chegadas de alguns reforços que foram muito importantes para esse momento que o Atlético vive hoje, né? O Atlético foi muito assertivo, já falei isso, né, na última janela principalmente. Assim, todo mundo do meu convívio e sabe da minha vontade que eu tinha de trabalhar no Atlético. E eu falei isso. Então, assim, não bastaria só eu querer trabalhar no Atlético e vir trabalhar no Atlético, simplesmente passar por passar. Eu penso que quando a gente vai para um clube ou algum trabalho, a gente tem que marcar de alguma forma, né? Eu não marquei nada ainda, né? Espero poder marcar no futuro, quem sabe no futuro próximo agora, final de ano, a gente ter alguma conquista, porque eu penso que a gente passar por um clube só por passar fica muito vago, né? Então, assim, mas estou feliz pelo momento, mas vamos dizer assim, uma felicidade que ela tu não tem tempo de comemorar nada, porque o futebol é tão rápido e tão dinâmico, que hoje tu tá bem, amanhã tu tá mal, hoje tu perde, amanhã tu ganha, e quando tu tá ganhando, que é o nosso recorte recente, o que a gente tem que fazer? Trabalhar mais ainda, porque a responsabilidade aumenta, os adversários olham e falam. Por que eu vejo que o respeito ele é maior? Porque além deles verem o bom resultado que está tendo e o desempenho dentro de campo, o respeito sobre a camisa. Eu disse, nós precisamos chegar nas últimas 10 rodadas vivo dentro da competição. E a gente está vivo. Está difícil, né? 5 pontos que divide hoje? 6. E uma vitória pode colocar nós a 3.
né? Então, assim, não dá para fazer projeção. Não dá. A gente tem que ir sempre jogo a jogo. A sequência é dura, é duríssima. Duríssima. Mas eu, como treinador, prefiro muito mais ter uma sequência assim. Clássico amanhã, Atlético Paranaense no domingo, Curitiba depois na quinta-feira. Jogo bom, jogo grande. Eu gosto de jogo grande. Quando eu era pequeno, que eu tinha o sonho de trabalhar com futebol, eu pensava nisso. Estádio cheio, torcida. E eu tenho certeza que os jogadores preferem esse tipo de jogo. Mas é dia após dia. Hoje foi um dia muito bom, proveitoso. E amanhã, né, fazer de tudo para fazer um grande trabalho, um grande jogo. Uma grande vitória, não vai ser fácil. Eu tenho o maior respeito pelo rival, o maior respeito pelo Mancini, que é um grande comandante. Mas a gente espera, sim, ir lá na casa do rival e trazer uma vitória para o nosso torcedor.